Olá pessoal, sou a professora Simone Magalhães, de Direito do Consumidor aqui do Gran Cursos Online, e hoje trouxe um assunto interessante para vocês, uma dica aí para o projeto Advocacia Pública em Dicas, que é referente às sanções administrativas que são previstas tanto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 56, quanto lá no Decreto 2181 de 97, que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e traz aí regras gerais para sanções administrativas. E como visto aqui no artigo 56, diante de todas as possibilidades de sanções administrativas, a primeira delas é que trataremos hoje, que é a pena de multa, Lembrando que a pena de multa, na verdade, é a mais comum entre todas as sanções administrativas que são elencadas aqui no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2181 de 97. Mas o ponto importante que eu quero passar para vocês é que a pena de multa, ela não tem o objetivo de reparar o dano causado ao consumidor individualmente considerado, ok? A multa, ela tem uma destinação correta que vamos acompanhar aqui pelo artigo 57. Acompanhe comigo a pena de multa, ok? 57 do Código de Defesa do Consumidor. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ou seja, são circunstâncias aqui que são levadas em conta, para aplicar essa pena de multa, ok? Mas ela será aplicada mediante um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo, pessoal, eu já adianto para vocês que ele é disciplinado lá no Decreto 2181 de 97, artigos 33 a 55, que trata do processo administrativo, tá bom? Mas continuando aqui, a multa, então, ela vai se reverter para o fundo de que trata a Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor, tá? Nos demais casos, Lei 7.347, como vocês bem sabem, a Lei da Ação Civil Pública, que trata, então, aí, se havendo condenação em dinheiro, ok? A multa, a indenização pelo dano, ela será revertida a um fundo, e esse fundo, ele conta com a participação tanto do Ministério Público quanto da comunidade, tá bom? Então, lembrando que, em relação à União, nós temos o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é ligado ao Ministério da Justiça, tá bom? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos o Fundo de Defesa dos Direitos dos Consumidores, e tanto em outros estados quanto em municípios existem fundos específicos, tá? Para a proteção ao consumidor, tá bom? Mas então, o que eu preciso que vocês tenham em mente é justamente a destinação da verba, ok? Fixem isso. A verba proveniente de aplicação de multa, ela não se destina a reparar o dano daquele consumidor específico, tá bom? É claro que se alguém sofreu algum prejuízo por uma ação ou uma omissão de um fornecedor, essa pessoa tem todo o direito de buscar aí um amparo legal para isso, por várias medidas possíveis, dentre elas uma ação judicial. Mas essa indenização será específica para reparar aquele dano sofrido por aquele consumidor, tá bom? Já que a pena de multa, como eu falei, ela não se destina a reparar o dano do consumidor individualmente considerado, mas sim reparar os danos causados às próprias normas consumeristas, considerando aí, direitos coletivos e difusos, de toda a sociedade, é claro, tá bom?
Portanto, pessoal, notem que se houver a cumulatividade de uma indenização específica para um consumidor que foi prejudicado pelo fornecedor, em conjunto com uma sanção administrativa de multa, não há ocorrência de duplicidade de punição, ok? Atentem-se a isso. Por quê? Porque os fatos geradores são diferentes. Uma, a indenização é destinada a reparar o dano do consumidor. A outra, sanção administrativa de multa, é destinada a reparar os danos à sociedade, tá bom? Portanto, então, primeira dica, a verba proveniente da multa não é destinada aos consumidores, isso sempre cai em prova, tá bom? Segunda dica, não há bis in idem, ou seja, não há duplicidade de punição quando existe ali, numa mesma situação, uma indenização para o consumidor e aplicação de multa para o fornecedor, tá bom? Espero que a dica ajude em muito vocês aí na hora da prova. Até a nossa próxima dica.